Boa noite, gente. Renato Leão falando, canal Vasco 68. Gente, sempre é chato, mas não deixa sempre de acionar o sininho de notificações e curtir, para que vocês sejam avisados pelo YouTube. E agradeço a quem me acompanha sempre, quem sempre está aí comentando os vídeos e tal. E não esqueça do meu patrocinador, Origem Eventos. Gente, o vídeo de hoje é uma homenagem que eu gostaria de fazer às minhas duas princesas, Rafaela Leão, que fez ontem 22 anos, e a minha caçulinha, Mariana Leão, que fez 8 anos. É isso mesmo, a mais velha fez no dia 4 de novembro de 22 e a mais novinha fez no dia 5, hoje, 8 anos. Por isso que eu estou pensando em botar o título desse vídeo em A Fé e a Esperança de Rafaela Leão e Mariana Leão. Gente, por quê? Porque mais ou menos mostra, né, e exemplifica o que é o torcedor do Vasco hoje, né? É um torcedor abnegado, é uma torcida que não diminui por causa da fé desses novos torcedores. Por que eu estou falando isso? A minha filha de 22 anos viu muito pouco das glórias do Vasco, muito pouco do que eu me acostumei a ver na idade dela. A minha mais novinha, então, praticamente não viu nada, porque se ela nasceu em 2015, ela estava na barriga da mãe dela quando descobrimos, né, no Maracanã, que o Vasco foi campeão em cima do Botafogo e ela estava passando mal, ainda não sabia que estava grávida. Em 2016, ela nem um aninho tinha. E a gente, lógico, né, são vascaínas de 4 costados, amam o Vasco, e as amiguinhas podem chegar para ela, principalmente do Flamengo, porque o Flamengo está ganhando sempre, o Fluminense agora também, mas não adianta. Ela diz, sou Vasco e pronto. Aí, a única coisinha que eu falo, filha, se ficarem perturbando, eu falo assim, eu não sou Vasco porque o Vasco perde ou ganha, ou mais perde. Eu sou Vasco porque é um amor inexplicável, porque eu amo o Vasco, só isso e pronto. Deixa pra lá, não precisa estar em discussão. Mas me dói, gente, me dói porque eu queria muito que elas vissem as glórias do Vasco, né? E que a gente deixe de ser não apenas um time de resistência, inclusão, torcedores resilientes, ou torcedores que realmente amam o clube independente de onde eles estejam. Porque é chato a gente acompanhar nesses anos, vamos colocar os últimos 10, 11 anos, Fluminense sendo campeão brasileiro, o Flamengo sendo campeão da Copa do Brasil, do Brasileiro, da Libertadores 2 vezes. Ontem o Fluminense foi campeão merecidamente da Libertadores pela primeira vez. O Botafogo, que tudo bem, não ganha tanto quanto esses outros que eu citei, mas, por exemplo, com o advento da SAF do ano passado, esse ano eles estão brigando por título. Hoje, eles seriam campeões. Se eles serão ou não, eu não sei. E amanhã, por sinal, nós temos um jogo decisivo. Nós tínhamos 8 decisões, agora temos 7. E só pra gente, só nos resta vencer. Só nos resta vencer. Por incrível que pareça, com a derrota do Bahia, com a derrota pro Grêmio de 1-0, para a derrota do Cruzeiro hoje, por 2-1 em casa pro Internacional, esses times, eles não desgarraram do Vasco, e o Vasco vencendo amanhã, ele passa o Goiás, porque o único resultado adverso foi o Goiás ter vencido em Curitiba do Coxa por 1-0, aí passou a gente. Mas se a gente vencer, passa o Goiás e passa até o Cruzeiro, apesar deles terem um jogo a menos, mas passa o Cruzeiro por número de vitórias. Nós não passaríamos o Bahia, porque nós teríamos que vencer o Botafogo de 5-0. Se já vencer de 1
vai ser um grande feito, imagina 5, né? Impossível. Além disso, tem um jogo amanhã também, depois do jogo do Vasco, amanhã em São Januário, com 19 horas, tem um jogo do Santos com Cuiabá. Sinceramente, qualquer resultado é bom. Qualquer resultado é bom. Porque o empate segura os dois, o Santos teria 38 e o Cuiabá 41, o Santos vencendo, ele vai a 40, o Cuiabá já tem 40, já começa a ligar o alerta. O Cuiabá ganhando, nós passaríamos também o Santos, porque nós temos um saldo de gol negativo melhor do que o do Santos. Por incrível que pareça, que o nosso é ruim, o deles consegue ser pior, é horroroso. Então, gente, não adianta, como eu falei hoje com amigos vascaínos, não adianta os outros, né, perderem, os resultados nos ajudarem, se nós não fizermos a nossa parte. Amanhã volta o Verratti de suspensão, amanhã volta o Jair de suspensão, mas como o Jair vem entrando depois, a peça fundamental é o Verratti lá na frente. E a gente tem que ganhar. Ganhamos do Cuiabá fora e agora temos que vencer o Botafogo com todo respeito ao Botafogo. O Botafogo está com um time bom, um time armado, mas aproveitar esse momento deles de insegurança e a gente ir com tudo. Por quê? Porque o Palmeiras venceu e encostou. Está com o mesmo número de pontos, está com... O Botafogo tem 2 jogos a menos. O Bragantino encostou também, só que o Bragantino, em vez de 2, só tem um jogo a menos. O Bragantino ganhou de 1-0 do Corinthians. Então, o Flamengo deu uma encostada também porque ganhou do Fortaleza por 2-0. Então, o Botafogo joga pressionado, sim. A gente joga pressionado para sair do rebaixamento e eles jogam pressionados pela liderança. Então, eu repito, a nossa realidade, infelizmente, se transformou nisso. E eu não quero que para minhas filhas, para a Rafaela com 22 anos e para a Mariana com 8, que elas se acostumam a ver o Vasco, a ter alegria só quando o Vasco vence um joguinho aqui, outro acolá. Eu quero que elas fiquem felizes com o título do Vasco. Um título legal. Ou um brasileiro, uma Copa do Brasil, até uma Libertadores. A Libertadores foi conquistada merecidamente por um clube que veio se organizando esses anos. Um clube que veio se estruturando esses anos. Um clube que deixa a política de lado até o momento que tem as eleições, e muito próximo das eleições. Um clube que não coloca a eleição no final do brasileiro, quando o time está disputando para não cair. O Vasco sempre faz isso. O Vasco sempre incorre nesse erro. E foi merecido por ter um time melhor, por ter um treinador melhor, sempre questionado, que hoje serve a seleção. Porque, gente, deixando a rivalidade de lado, como é que o Boca poderia justamente ser campeão, ser um justo campeão, melhor dizendo, levando todos os jogos para os pênaltis? Imagina, ia ser um campeão sem ter vencido no jogo de mata-mata, só empatando, levando para os pênaltis para o goleiro ir lá garantir. É lógico, tem a rivalidade, a gozação, mas, cara, o título vem com trabalho. Repito, o Fluminense ganhou a Libertadores, o Flamengo vem ganhando quase tudo esses anos, aí a gente brinca, sacaneia, pela zoação também, porque eles perderam tudo esse ano, ainda tem uma chance no Brasileiro. O Botafogo, mal ou bem, que vinha mal das pernas nos últimos anos, colocou a SAF no passado, está aí disputando o título. Esses times hoje, no mínimo, eles estão na Libertadores. E eu repito aqui, a Libertadores é um torneio mais fácil que o brasileiro. Por quê? Porque hoje os times brasileiros estão acima, e bem acima dos times argentinos e dos times uruguaios, que eles só conseguem igualar na força, na intimidação. Até porque a nossa situação econômica é melhor. Então os melhores jogadores estão aqui. A gente consegue segurar um ou outro, consegue trazer um ou outro. Diferente dos times argentinos e dos uruguaios, porque são sempre conhecidos pela garra, pela intimidação, por essas coisas todas. Então hoje é muito mais fácil ganhar a Libertadores.
Brasileiro não. O brasileiro você vê o nosso Vasco, esses últimos anos, virou um time, um clube ioiô, sobe, desce. Quando não sobe, lembra que a gente ficou 2 anos seguidos na segunda divisão? Então, assim, e quando as pessoas pararem de pensar em si mesmas, em se locupletarem com seus respectivos cargos, se agora for eleito o Pedrinho, que tudo indica que vai ser o eleito, que seja uma gestão realmente profissional, séria, sem ter rabo preso com ninguém, em prol do clube. Por quê? Só assim a gente vai alcançar o sucesso. Deixa eu mostrar uma coisa, camiseta rosa do Vasco. Caraca, minha filha ganhou. Quem te deu, filha? Foi a tia Giga. Que lindo, agradece ela agora. Olha só, filha, eu vou usar Acertou essa camisa. meu tamanho. Acertou meu tamanho. Gente, olha só, tá vendo? É isso aqui, é isso que faz a gente cada vez mais se apaixonar pelo Vasco. Olha a alegria da minha filha, olha a camisa linda. Agradece agora, tia Giga, beijo. Parabéns, tá? Falei pra todo mundo que foi seu aniversário. Tá vendo, gente? É isso aí, é o nosso clube. O nosso clube é diferente. Tá na merda, perdendo, disputando sempre lá embaixo. E aquele velho ditado do Ciro Aranha, do ex-presidente, né? Enquanto houver um coração infantil, eu acho que será imortal. Inclusive, né? Nem pensei nisso, me apareceu na cabeça agora. Eu cheguei a ler uma coisa que é inacreditável. O menino Gui, aquele menino, borboleta, né? Por causa daquela doença que o pobrezinho tem de pele, séria, que foi abraçado pela torcida, pelo time, pela direção do Vasco. Ele foi criticado e a mãe dele teve que se explicar e ainda teve gente que criticou a mãe, dizendo que ela quer lacrar, porque o menino cantou ontem, depois do título do Fluminense, cantou o hino do Fluminense. Uma criança, não vou nem falar que é uma criança que tem uma doença rara, é uma criança, na sua pureza, na sua inocência, que sabe os hinos de todos os clubes, como também eu sei. Eu já cantei o hino do Fluminense para um menino especial que eu conheço, que mora no meu prédio, que tem síndrome de Down. E ela teve que dar explicação que, além dele conhecer todos os hinos dos clubes, ele queria fazer uma homenagem ao avô e ao bisavô por serem tricolores. Vocês veem a imbecilidade que chegou ao futebol. A imbecilidade. Pessoas que do seu convívio, que são maravilhosas, você vai deixar de conviver com elas, de amá-las, pelo simples fato delas torcerem pelo outro clube, ou por uma outra escola de samba, ou por um político ou outro. Gente, para com isso. A vida é curta. Muitas pessoas estão morrendo, jovens, muitas lutando contra doenças. Então, vamos dar valor mais ao próximo, entendeu? E outra, cara, é uma criança. Quer dizer, realmente parece que o mundo está indo por água abaixo e está perdido. Gente, voltando ao nosso Vasco, eu espero amanhã um jogo disputado, um jogo difícil. Só temos 2 vantagens. Uma, por jogarmos em casa com apoio total da nossa torcida, a torcida do Fluminense. A do Botafogo teve direito aos 900 ingressos, que foram todos comercializados, todos vendidos. E a outra é que talvez a gente tenha pego uma confiança que antes não havia, a gente havia perdido essa confiança. E o Botafogo, tipo assim, se perdeu pelo caminho e está tentando recuperar esse caminho perdido. Gente, mais uma vez, é uma homenagem hoje no vídeo às minhas 2 filhotas, a primogênita e a caçulinha, com uma diferença de 14 anos uma para outra, que são as coisas mais importantes que Deus me deu e que são vascaínas por resistência, resiliência, por amor e por fé. De acreditar, não num time de futebol, mas numa instituição. Que Deus abençoe sempre minhas 2 filhas. Que sempre as proteja e dê muita saúde às 2. E parabéns mais uma vez a Rafaela Leão e a Mariana Leão. Uma boa noite. Que Deus, Nossa Senhora, o Espírito Santo de Deus e todos os santos e anjos abençoe as vossas famílias.